Então, entrando aí, a gente já vai começar, então, porque já são 9 e 7, beleza? Então, só pra começar, me apresentar, eu sou Jéssica Mizicani, eu sou coach e eu sou cofundadora do Cultivamente, que então é essa fanpage que vocês estão acompanhando, essa live, tá bom? E, bom, eu sou formada em administração, logo em breve eu conto um pouquinho da minha história profissional, mas eu amo ajudar as pessoas. Assim, eu sou coach, eu fundei o Cultivamente justamente para ajudar as pessoas. Eu acredito que as pessoas têm que se realizarem na vida, né? E com certeza uma das principais realizações é a profissional, né? Afinal, a gente passa pelo menos um terço da nossa vida trabalhando, né? E do nosso tempo acordado, então nem se fala, a gente realmente fica trabalhando, né? Então é importante, eu acredito muito que é importante, que todo mundo merece, assim, trabalhar com algo que goste, que faça sentido, que esteja num trabalho legal, seja o próprio trabalho, ou seja numa outra empresa, né? Mas eu acredito fortemente nisso, né? Só que eu nunca falei muito sobre como arranjar emprego aqui nas minhas redes sociais, site, blog, apesar de eu já ajudar alguns clientes meus a encontrarem um novo emprego, né? Mas por ver que tenho muitos amigos, colegas, conhecidos de conhecido, enfim, muita gente que está com essa dificuldade de conseguir um novo emprego, eu resolvi fazer essa parceria com a minha querida amiga Luana, né? Pra gente realmente dar essas dicas em cima desses 8 erros que te impedem de conquistar um novo emprego. Certo, Lu? Então se apresente. Bom, meu nome é Luana Mendonça, eu sou formada em Relações Internacionais, mas o bichinho do RH me picou há um bom tempo atrás. Eu tenho cerca de quase 5 anos de experiência em recursos humanos e com foco maior em Talent Acquisition, que é recrutamento e seleção. Conheci a Jéssica no RH da Microsoft, trabalhei lá cerca de quase 3 anos. Tive uma passagem por RH e depois fiquei em Talent Acquisition e hoje eu sou responsável por recrutamento a nível América Latina na Ortoclinical, que é uma empresa do ramo farmacêutica e diagnóstica. Bom, no início eu estava ajudando algumas amigas e pessoas próximas com Lu, me ajuda a arrumar o meu currículo. Lu, tô precisando de ajuda, como eu coloco experiência, quais cursos eu devo inserir no meu currículo, no meu LinkedIn, você me ajuda? Então começou com uma brincadeira, ajudando algumas amigas e fui ajudando, até que uma virou pra mim e falou assim, nossa, você me ajudou tanto, por que você não faz isso para outras pessoas? Então foi aí que veio a ideia de fazer um cross no meu trabalho, né? um projeto cross no meu trabalho, que seria ajudar algumas pessoas a estruturar o seu currículo, a como fazer entrevistas, porque eu percebi que muitas pessoas, desde a Microsoft até hoje, do início das entrevistas, eram bons candidatos, tinham muita experiência, mas por conta de nervosismo, ansiedade, até mesmo falta de experiência, que entrevista é treino, eles não conseguiam se sair tão bem, não conseguiam compartilhar com os recrutadores toda essa bagagem que eles tinham. Então, um dos propósitos é também ajudar essas pessoas a como fazer uma entrevista, a como compartilhar a sua experiência, as informações. Então, daí veio a ideia e hoje eu tô aqui com a minha amiga Jéssica fazendo essa parceria. Legal, isso aí, muito bom, bacana compartilhar a sua história. Então, até compartilhando um pouco da minha história, então hoje eu sou coach e hoje eu estou muito realizada com o que eu faço, onde eu estou, né? Mas nem sempre foi assim e por isso que eu entendo, em partes, o que você está vivenciando, né? Então, só para contar um pouquinho melhor da minha história, eu sou formada em administração pela USP e, enfim, eu comecei praticamente a minha carreira na área mais comercial, publicitária e tudo mais, e eu já estava lá há 1 ano e meio, né? Vi que não era lá que eu gostaria de estar ou crescer e estava buscando uma forma de sair de lá, enfim, uma forma de ter um novo emprego, né? Só que realmente estava muito difícil. Primeiro que eu não encontrava muitas vagas, né? As vagas que eu encontrava, eu me candidatava, mas não tinha muito retorno. E os que eu tinha retorno, eu ia na entrevista, mas também não era aquela coisa, né? Então não estava dando muito certo, né? E nesse processo, durante esse tempo, eu também conheci então, o desenvolvimento humano, conheci as técnicas de coaching e outras técnicas de controle mental, emocional, e aí isso foi mudando a minha vida,
né? Aí, com esse conhecimento, eu fui entendendo por que estava tão difícil eu conseguir mudar de emprego, né? Porque estava tão difícil eu encontrar uma vaga, porque era tão difícil numa entrevista, né? E com essa compreensão, com esse entendimento, e eu aplicando os conhecimentos do coaching na minha vida, eu finalmente consegui mudar, né? E aí eu fui para RH, onde eu e a Ana, a gente se conheceu, né? Então, realmente também ter essa parte mental, emocional me ajudou bastante nessa recolocação, nessa transição de carreira, né? E enfim, então assim, eu sei como é ruim querer um novo emprego, um novo trabalho e não conseguir, né? Então por isso que a gente está aqui. A gente está aqui para dar essas dicas através desses 8 erros que te impedem de conquistar um novo emprego, que se você receber de coração aberto, começar a colocar em prática, né, muitas mudanças já vão começar a acontecer na sua vida, beleza? Isso eu sei. Então tá, então vamos começar com o primeiro erro que você pode estar cometendo, que é... Dá pra ver? Não? Mais perto? Invertido aqui. Aqui tá parecendo invertido. Ah, tá invertido? É. Tá bom, então. A gente lê pra você. A gente lê. Não saber os seus reais porquês. Como assim? Deixa eu te perguntar. Por que você quer um novo emprego? Se você demorou para responder, se você não sabe, então realmente é um erro, né, que talvez você esteja cometendo que precisa ser trabalhado. Né? Por que é importante você ter os seus porquês de ter um novo emprego? Quando você tem seus reais porquês, você se motiva verdadeiramente e você se move com entusiasmo, com energia, independente das condições externas, para chegar onde você quer. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Você tem que ter os seus porquês. Eu quero um novo emprego porque eu quero desenvolver mais minha liderança. Eu quero um novo emprego porque eu quero crescer pessoalmente, profissionalmente. Eu quero um novo emprego porque eu vou... que mais? Eu vou aprender a lidar com mais pessoas, porque eu vou abrir a minha mente, eu vou conhecer uma nova empresa, eu vou expandir, né, o meu conhecimento. Enfim, ou eu vou ajudar o mundo. Hoje eu sinto que eu não estou ajudando muito no trabalho onde eu estou. Então, se eu for para um novo emprego, eu vou sentir que eu vou estar ajudando mais as pessoas, vou ajudar mais o mundo, enfim, depende, né? Mas você tem que ter os seus reais porquês, né? Que é aquela chama dentro de você que te motiva para correr atrás, né? E aí tem que ser porquês verdadeiros, porquês internos, né? Que então é esse tipo de coisa, essa motivação dentro de você, né? Que é diferente de dinheiro. Dinheiro não é uma motivação interna, é uma motivação externa, né? E que é muito fraco, né? Não vai dar para explicar 1000 teorias aqui, mas o dinheiro, se você procurar emprego apenas para ganhar mais, essa motivação é muito fraca. E segundo, que você não vai conseguir nem mostrar aquele brilho nos olhos na entrevista, né? Porque a pessoa vai chegar pra entrevista, não, eu quero esse emprego, tipo, no fundo é por causa do dinheiro, né? Então como é que você vai mostrar esse brilho nos olhos durante a entrevista se você nem sabe por que você tá lá, né? Talvez você tenha mais experiência, confiança pro recrutador, né? De que você vai exercer bem o seu papel. Exatamente. As empresas querem pessoas que estejam alinhadas com o que elas querem. Então tenha os seus reais porquês. Dinheiro não é o real porquê. Dinheiro é importante, dinheiro é bom, né? Mas dinheiro é uma consequência do seu trabalho. Dinheiro é uma consequência das suas verdadeiras motivações, que é ajudar o outro, enfim, aprender. Então, se você não sabe ainda, putz, eu não sei quais são os meus reais porquês, anota aí no papel, no caderno, em algum lugar para pensar sobre isso, porque isso é muito, muito importante, né? E deixando claro que os seus porquês também eles têm que ser positivos, né? Então, eu quero porque eu vou me desenvolver, eu quero um novo emprego porque eu vou conhecer novas pessoas. Não pode ser negativo no sentido, eu quero mudar de emprego porque eu odeio meu trabalho atual. Eu quero trocar de emprego porque eu odeio o meu chefe. Né? Quando você começa a pensar nisso, seu sentimento fica ruim, né? E aí não é um sentimento legal para você correr atrás do seu trabalho. Né? A ideia dos porquês é você se entusiasmar com o futuro, né? Com um novo emprego, e não desanimar com o presente, com o atual emprego. Né? Então esse é o erro número 1, é você não ter os seus reais porquês. Se você não sabe ainda investir, pense sobre isso, tá bom? E, gente, por favor, não fale na entrevista que você odeia o seu atual chefe, que você odeia a sua equipe de trabalho.
Porque o recrutador pode pensar que o problema não são eles, o problema é você. E essa questão do dinheiro também, né? Sim, assim, fica muito mal visto. Então se eu contratar uma pessoa só por dinheiro, ela também vai sair daqui só por dinheiro. Se alguém fizer uma proposta mais atraente do que a minha, ele vai embora também. Então por que eu vou confiar em alguém que não pensa em agregar a equipe, só pensa em dinheiro? Certo, muito bom. Então, pensa nisso. Legal. Então esse é o erro número 1. E erro número 2, Lu, qual que é? Bom, tá ao contrário. O erro número 2 é você ter um LinkedIn e um currículo genérico. O que isso quer dizer? Mais do que o LinkedIn, é um currículo genérico. Os recrutadores, eles recebem centenas, milhares de currículos para uma oportunidade. Então, se você tem um currículo genérico, você não lê o job description da posição, que é a descrição do cargo, das atividades, e manda para o recrutador, vai ser mais um currículo genérico que ele vai receber. Então, o que é essencial? Você, antes de mandar o seu currículo para uma oportunidade de emprego, você lê o job description, entender o que o recrutador e a empresa quer, quais são os requisitos, formação, as atividades, qual a experiência, ver se a tua experiência está alinhada com o que o recrutador está pedindo e molde o seu currículo de acordo com isso. Dê mais ênfase nas suas experiências que estão alinhadas com as experiências requeridas pela vaga. Então, o currículo tem que sempre estar alinhado com o job description. E o LinkedIn pode ser um pouco mais genérico, mas a minha dica para o LinkedIn é: mantenha seu LinkedIn atualizado sempre, coloque todos os cursos relevantes. Quando eu falo cursos relevantes, se você está buscando uma oportunidade de finanças, não precisa colocar no seu currículo que você fez um curso de fotografia, porque isso não está alinhado com a posição. Dê mais ênfase nos cursos que você fez, que estão alinhados com a vaga. Uma dica super importante: palavras-chave. O que isso significa? Palavras que usam muito no seu meio. De novo, o exemplo de finanças. Se você tem uma experiência muito grande em finanças, com budget, por exemplo, contas a pagar, contas a receber, capex, planejamento financeiro, insira essas palavras-chave no seu LinkedIn, dentro da sua experiência, porque isso é muito usado para o recrutador na hora que ele vai procurar um perfil no LinkedIn. Quando ele vai fazer uma busca proativa de um perfil, ele coloca palavras-chave. Então o LinkedIn filtra todos os currículos que têm aquelas palavras-chave e traz esses perfis para o recrutador. Então é super importante você sentar, tirar um tempo, sentar, ler o seu LinkedIn, ver se está atualizado, colocar essas palavras-chave, as que são mais conhecidas no seu meio profissional, no mercado, inclua essas palavras-chave no seu perfil. Óbvio, seja sucinto, mas não deixe de colocar as experiências mais relevantes. E não seja muito redundante, não tenha um perfil gigantesco, tente enxugar ao máximo, mas sempre colocando palavras-chave e informações relevantes que faça com que o recrutador olhe com interesse para o seu currículo, faça com que o seu currículo e seu LinkedIn seja atraente para o recrutador. E que ele encontre nas pesquisas, né? Exatamente. Legal. Então, por isso também, talvez esse ponto, é o que me veio assim, de reflexão, é que é importante ter foco também. Exato. Então, a pessoa, putz, estou perdida, então vou tentar finanças, vou tentar RH e vou tentar fotografia. A pessoa coloca todos os cursos da vida e tudo lá, fica meio estranho. Isso. Então, sempre quando você for pleitear uma vaga, olha, hoje eu tenho uma graduação em administração, tenho uma pós em finanças. Então, eu vou pleitear uma vaga em finanças, que eu tenho ou conhecimento, ou experiência, ou graduação na área. Então, você já sabe, você tem o seu target, você sabe quais vagas você quer pleitear. A partir disso, molde o seu currículo e o seu LinkedIn para alcançar esse objetivo. Então, um currículo genérico, esquece. Porque senão vai ser mais um currículo genérico que o recrutador vai receber. Então, toda vez que você for enviar o seu currículo para alguma posição, para algum recrutador, senta, analisa, olha a empresa, o foco da empresa, se tem uma vaga postada, olha os requisitos da vaga
e molde o seu currículo para que ele esteja alinhado, seja chamativo para o recrutador. Isso aumenta muito as suas chances. Legal, ótimo, muito bom. Então, número 3, investir somente em competências técnicas e intelectuais. O que eu quero dizer com isso? 13% dos fracassos profissionais, na verdade 13% dos profissionais que fracassam, eles fracassam por conta de competências técnicas intelectuais. Então a pessoa não sabia muito bem intelectualmente, enfim. Isso é apenas 13%. Os outros 87% são profissionais que fracassam por falta de liderança, de autocontrole emocional, de empatia, de saber lidar com as pessoas em geral. E o que significa tudo isso? É a falta de inteligência emocional. Então, o nosso mundo ocidental, a gente ultravaloriza as nossas competências intelectuais, as nossas competências racionais. Então, desde a escolinha, a gente aprende matemática, geografia, português, história. Então, a gente vai decorando essas coisas, Tudo isso exercita esse lado esquerdo do cérebro, que é muito importante. Então, a gente aprende sobre o mundo inteiro, só que a gente não aprende sobre nós mesmos. A gente não aprende como a gente se gerenciar, que é o lado emocional. Então, provavelmente você deve conhecer uma pessoa que fez uma ótima faculdade, ótimos cursos, uma ótima pós-graduação, sempre foi o nerd da sala, só que hoje está com dificuldades profissionais, ele não está crescendo tanto. E aí também você deve conhecer uma pessoa que nem era tudo aquilo na faculdade, até era mal visto, como, sei lá, meio... Não ia pras aulas. Que não ia pras aulas e tudo mais, não tinha uma nota muito boa, mas e que hoje a pessoa tá crescendo, assim, muito mais do que o outro, muito mais do que o nerd. E não tô falando que não é importante ter competências intelectuais, com certeza é importante, e principalmente algumas profissões, assim, mais, sei lá, de exatas ou até biológicas, enfim. Mas existem esses casos, e eu mesma, eu era um caso, então eu fiz administração na USP, eu sempre fui bem na escolinha, desde pequena até a faculdade, tendo notas super boas, só que aí eu até consegui entrar numa boa empresa, só que eu tive muita dificuldade de lidar emocionalmente com pressão, com pessoas que têm jeitos diferentes, que mais? Sei lá, assim, emocionalmente foi muito complicado pra mim saber lidar com tudo isso, Como ter aquele jeito de falar com tal pessoa, ter aquela inteligência emocional mesmo Até mesmo de receber um feedback negativo, de saber receber um feedback negativo, Então, assim, pra mim foi muito desafiador, Que eu falei, poxa, eu não aprendi isso na escola, ninguém me ensinou, Então, e agora o que eu faço aqui no trabalho? Sabia fazer as planilhas, as coisas que tinham que fazer, mas esse gerenciamento emocional e pessoal, assim, foi muito complicado. Então, eu fui aprendendo na marra e na porrada, Eu, na verdade, sou muito grata hoje até às experiências profissionais que eu tive no começo, porque foi bem desafiador mesmo emocionalmente, mas hoje já me fortaleceu muito. Hoje pode vir porrada que eu sei lidar bem, Mas é que nem isso não acontece mais, Mas então, assim, não adianta também ter o currículo lindo e incrível, assim, é claro, importante, até tudo que a Luana tá falando, assim, mas aí chega você não tem inteligência emocional. Então, chega na entrevista, você não consegue mostrar que você sabe lidar com pessoas, sabe lidar com pressão, Então, chega até uma entrevista que eu fiz e eu passei, a entrevistadora ficou fazendo muita pressão mesmo em cima de mim, assim, Depois, quando ela realmente virou minha chefe, eu falei, nossa, mas ela nem é tão daquele jeito na entrevista, ela tava testando, Mas, então, não invista só em competências intelectuais, que são, sim, muito importantes, mas invista, seja assistindo vídeos no YouTube, lendo livro, em competências emocionais, a saber lidar com você, com as suas emoções e com a dos outros também, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum ponto que eu queria falar aqui. E às vezes pode rolar aquela coisa, quem não tem uma autoconfiança muito grande, às vezes fica meio dependente de cursos. Então, eu vou fazer tal curso, e quando eu fizer tal curso, aí sim eu vou me sentir preparado pra tal coisa. Aí faz o curso, não, mas espera, acho que agora tá faltando outra coisa. Aí vai lá e faz outro curso. Então faz 1 milhão de cursos e não aplica nada,
né? Porque o que falta não é externo, não é o curso em si, né? Mas é a pessoa ter autoconfiança, acreditar nela mesma, Exato. né? Transmitir isso também. Legal. Então, bom, é isso aí. Esse foi o erro número 3, investir só nisso, né? E até o que eu falo para os meus clientes que fazem coaching comigo, pô, coloca lá no teu currículo também que você faz coaching, né? Isso mostra que você está buscando o seu desenvolvimento, né? O coaching, o que é? Ele trabalha muito com a mentalidade, né? Então, o que eu falei dos fracassos, 87% dos fracassos profissionais é por conta de inteligência emocional, né? Então, quando você está fazendo o coaching, você mostra que você está investindo nisso, né? E também você mostra para a empresa que você é independente, que você é autorresponsável pelo seu sucesso. Você não está esperando a empresa investir em você, né? Você realmente está buscando crescer, certo? Exato. Legal, então é isso, o erro número 3. O erro número 4 é não ter um resumo de experiência no currículo e no LinkedIn. No LinkedIn tem um campo para você colocar um resumo das suas experiências e muitas pessoas deixam em branco. Luana, por que isso é importante? Isso é muito importante, porque à medida que os recrutadores recebem os currículos, que eles começam a triar, a ler os currículos, se tem um parágrafo de introdução que a pessoa está contando a experiência dela, quais são as habilidades, isso chama a atenção, porque ele não precisa ler todo o currículo inteiro de todo mundo. Ele vê lá, olha, fulano tem 5 anos de experiência nessa determinada função, é o que eu estou buscando. Então, isso atrai, isso chama para ele ler o restante. Então, pare, analise o seu currículo, analise a sua história, a sua trajetória. Isso também é um exercício de autoconhecimento profissional, vamos dizer assim. Então, você para, analisa a sua história e faça um breve resumo de 1 ou 2 parágrafos, no máximo. Não precisa ser também uma carta de apresentação, mas de 1 ou 2 parágrafos. Analise tudo, todas as suas competências e comece um exemplo básico. Profissional com quantidade de tempo, de experiência em determinada função, com habilidades, por exemplo, desenvolvimento de pessoas, com habilidades analíticas de números, estratégicos, com habilidades em implementação de projeto. Então, é o momento que você tem para expor um pouco mais da sua experiência profissional, não só com as suas atividades, mas com os seus soft skills, que é tudo aquilo que você já aprendeu, toda a bagagem que você tem, aqueles pontos que você desenvolveu. Então, utilize esse campo para dar uma breve introdução sobre você, mas utilize com sabedoria. Nada de ser redundante, tá? Seja objetivo e, ao mesmo tempo, seja prático. Então, tudo que você considera como um ponto forte, aproveita e coloca nesses 2 parágrafos, tá? Isso é bem legal, faz com que o recrutador tenha mais vontade e interesse em ler todo o seu currículo e mostra também que você é uma pessoa extremamente organizada, que você tem esse autoconhecimento dos seus pontos fortes. Isso é bem bacana. Legal. E aí, então, que pode incluir, linkando com o que eu falei antes, as competências mais emocionais. No sentido de não ter conhecimento de tal coisa, mas, por exemplo, atendimento ao cliente, lidar com várias áreas na empresa. Desenvolvimento de pessoas Desenvolvimento também. de pessoa, liderança. Exato. Legal. Ótimo, muito bom. É isso aí. Então, erro número 1 foi não saber os seus reais porquês. Erro número 2 foi não ter, né, um currículo e um LinkedIn genérico. Erro número 3 não investir em competências emocionais, né? Então investir só em competências cognitivas, intelectuais e técnicas. Erro número 4 não ter um resumo de competências no LinkedIn e no currículo. Ótimo. E erro número 5, focar somente na sua comunicação verbal. O que significa isso? Então imagina que tem você e o seu entrevistador, né? De 100% da mensagem que seu entrevistador recebe, apenas 7%, e esses números que eu estou falando não é eu que inventei e tal, e achei bonito, mas realmente tem estudos, né, pesquisas. Apenas 7%
da mensagem que ele recebe é realmente a sua comunicação verbal. São as palavras que você fala, né? É o seu discurso em si. Os outros 93% são a sua comunicação não verbal, né? Então, o que você está mandando aqui para o entrevistador, a maioria é a comunicação não verbal. E o que é a comunicação não verbal? São vários elementos. Por exemplo, roupa. A sua roupa comunica, né? A roupa que a gente está vestindo comunica. Fala algo sobre nós, né? Então, até quando a gente estava conversando sobre essa live, enfim, planejando, né? Sim. A gente falou sobre essa questão de roupa. Se você chega numa entrevista e você, sei lá, tá só o bagaço, né? A mensagem que vai ser passada pra pessoa: eu não sei nem cuidar de mim. Então, quanto mais, sei lá, ela é empresa. Né? Então, você vai passar essa imagem: nossa, a pessoa não cuida dela mesma. Então, como é que ela vai cuidar de uma equipe, ou de um trabalho, ou de um projeto? Né? Então, a sua roupa comunica. O que mais comunica? A sua postura. Né? Então, tá muito encurvado, fechado, isso comunica. Uma coisa que não é muito legal, né? Você também abrir o peito demais, falar com a cabeça levantada, o nariz empinado, isso comunica também. Que mais? A sua expressão no rosto. O seu sorriso muito forçado, uma cara muito fechada, isso também comunica. Né? E aí depende de cada empresa. Tem empresas que vão preferir uma pessoa mais séria, outras empresas vão preferir uma pessoa mais contraída, enfim, mas tudo comunica. Fala da bolsa no colo, da que é bolsa. essencial. Essa também. Bolsa no colo. É um erro, né? Ir lá na entrevista com a bolsa no colo. O que você está mostrando? Você está se fechando para a pessoa. Tem um livro que chama O Corpo Fala. Esse livro é bem legal e tem até várias imagens, né? E aí, por exemplo, uma dessas coisas você coloca uma coisa no seu colo, né? Você tá se fechando pra outra pessoa. E é tudo inconsciente, tá? Não é consciente: vou colocar uma bolsa porque eu vou me fechar diante desse entrevistador. Não, é tudo muito inconsciente, né? E aí, só que quando eu descobri isso, eu lembrei de uma entrevista quando eu fui fazer pra estágio. E eu era mais timidinha naquela época mesmo, né? E aí eu cheguei na entrevista, sei lá, eram 3 caras lá, aí com a bolsa no meu colo, e o cara: pode colocar na cadeira do lado e tal. Não, obrigada, né? Só que eu percebi dele que, nossa, né, por que ela deixa a bolsa no colo? Né? Não sei se ele já conhecia esse tipo de comunicação não verbal, mas realmente eu comuniquei isso pra ele, né? E eu tava insegura, né? Então, assim, não fique com nada no colo, isso tá se fechando. Parece que tá se escondendo atrás de alguma coisa, né? Tá se protegendo. Ou também, assim, olhar pra pessoa, olho no olho do entrevistador, né? Se você ficar desviando muito o olhar, um olha pra ela, isso também comunica alguma coisa, insegurança, enfim, né? Não dá pra falar 100% que mas que alguma coisa comunica. Então, o ideal é olhos nos olhos, também não precisa fazer aquele olho de louco, né? Parado, nítido. O ideal é você ser o mais natural possível. Mas, às vezes, enfim, você nem tinha se ligado nesses pontos que a gente tá falando aqui. O que mais? Tom de voz também. Então, a comunicação verbal é o discurso. São as palavras que você profere. Né? Mas não adianta nada você falar um discurso lindo, não errar uma vírgula, só que você tá falando que nem um robô. Ou você tá falando pra dentro. Ou sua voz tá trêmula. Né? Isso comunica alguma coisa também. Então é isso, gente. Assim, é importante o que você vai falar, com certeza, mas a maior parte que comunica é não verbal. Né? Então, você tem que estar atento a essas coisas. E, enfim, para conseguir exercitar tudo isso, por isso que é importante investir em competências emocionais, né? Porque às vezes, racionalmente, você sabe: putz, né? Eu tenho que olhar olho no olho, eu tenho que ter uma voz firme, só que chega lá você não consegue. Por quê? Porque você não desenvolveu as suas competências emocionais. Né? Mas, enfim, estando mais atento a isso, talvez já te ajude numa próxima entrevista que está por vir. Exato. Bom, vamos para o erro número 6, que é não compartilhar projetos e ações durante uma entrevista. É super bacana você compartilhar projetos que você fez no passado, na sua empresa anterior, mas não só é importante compartilhar o processo, mas você compartilhar todo desde o início. Como foi o planejamento, qual foi a sua postura diante do planejamento, da execução e do retorno. Deixa claro para o recrutador, isso é legal para ele avaliar o seu trabalho em grupo, se você tem autorresponsabilidade,
se você tem liderança, se você tem teamwork. Então, amadureça isso, conte essa história positiva para o recrutador, esse case de sucesso. E não só profissional, mas conte para ele também um projeto pessoal em que você teve toda essa linha de desenvolvimento. Pode contar também de projetos de autorresponsabilidade, que seria de responsabilidade social, desculpa, que seria trabalhos voluntários em ONGs, ou não só ONG, mas por você mesmo. De repente no Natal você teve uma ideia de juntar brinquedos e ir até um hospital ou doar em algum abrigo. Conte isso para ele. E se você teve um case que não teve sucesso, que às vezes acontece, é super natural, só não erra quem não trabalha, mostra para ele a sua postura. Quais foram as medidas que você tomou para evitar o erro e quais foram as medidas que você e sua equipe tomou para corrigir o erro. É fundamental a gente também conseguir lidar com erro. Uma pessoa que não consegue lidar com o próprio erro, ela não é bem vista. Ela vai ser uma pessoa que vai ficar reclamando o tempo todo, que vai ficar se auto-julgando, julgando seus pares, sua gerência e por aí vai. Mas que ela também não tem a atitude de tentar consertar. Ela não consegue parar, pensar e propor uma solução, exatamente. Então, conte pra ele como você conseguiu lidar com essa situação, quais foram as medidas que você tomou. Deixe bem claro toda essa trajetória. Então, utilize esse tempo da entrevista para compartilhar seus sucessos, seus insucessos, mas que você tenha autorresponsabilidade, tá? Utilize o tempo para contar a sua história da melhor maneira possível. Legal, É isso. ótimo, muito bom. E erro agora número 7, estamos chegando no final. Erro número 7 é reclamar da crise e do emprego atual. Ou do desemprego, né? Se você estiver desempregado. Isso aí dá um azar, eu vou te contar por quê. Primeiro deixa eu explicar o ciclo da realidade. E só para vocês entenderem um pouquinho, o trabalho que eu faço do coaching e tudo mais, ele tem muita base na neurociência e na física quântica. Eu não vou conseguir explicar exatamente o que são essas ciências, mas realmente tem uma base científica no que eu estou falando, não é uma coisa, nossa, que eu senti no meu coração e tal, e que eu achei legal e bonito. Não, né? Tem muita gente falando e afirmando tudo isso que eu estou falando. E não só afirmando, na verdade, tudo que a gente está falando aqui são coisas que a gente vivencia, né? Ou seja, ou na nossa vida, ou também vê nossos clientes vivenciando tudo isso, né? Então, ok, o que é esse ciclo da realidade? Vamos imaginar, tudo começa com pensamento. Então, vamos imaginar o pensamento, tá difícil achar emprego por causa da crise. Então, você fica pensando isso, tá difícil achar emprego por causa da crise. Esse pensamento gera um sentimento, provavelmente um sentimento ruim, de tristeza, de raiva, de desânimo, de medo, né? Então, vem o pensamento, tá difícil achar emprego por causa da crise. E aí vem um sentimento ruim. Esse conjunto impacta em duas coisas, no seu comportamento e na sua vibração. Então, vamos começar com o comportamento. Eu vou sempre repetir para ficar bem didático, tá? Tá difícil achar emprego por causa da crise. E aí eu me sinto triste. E aí, como é que eu vou me comportar, então? Então, por exemplo, primeiro que eu não vou, ainda tá difícil achar emprego nessa crise. Então, por que eu vou ficar procurando emprego, né, Lana? Exato. Está difícil, né? Está difícil. Pra que eu vou me candidatar em vagas? Pra que eu vou me preparar, né, intelectualmente, emocionalmente, se tá difícil? É a crise, né? Tô triste. Mas tudo bem. E aí pode ser que você até consiga chegar numa entrevista. Só que você acredita muito que tá muito difícil achar emprego. Então você conseguiu chegar na frente do entrevistador, mas você tá lá triste, desanimado. Eu não vou conseguir, né? Então você já passa essa energia. E aí, me conta sobre você. Tal coisa. Né? E tem gente que até pensa assim, eu não vou nem criar muita expectativa, porque vai que eu me frustro depois, né? Aí não é legal, né? Então já vou meio preparado emocionalmente. Então... Aí essa energia, essa falta de entusiasmo, eu acho que é um pouco difícil de você realmente transmitir, né, uma boa impressão para o seu entrevistador.
Então vem o pensamento que impacta no seu sentimento, que impacta então no seu comportamento, que ele não vai ser produtivo e que aí você vai realmente colher resultados de acordo com tudo isso. De que você não vai conseguir emprego com facilidade. E aí você tendo esse resultado de não conseguir emprego com facilidade, volta pro pensamento anterior. Viu? Tá vendo, Luana? Eu disse, tá difícil achar emprego. Né? E aí você fica nesse ciclo da realidade. Né? E além do comportamento, então também impacta a sua vibração, que é mais o da física quântica, enfim, um negócio muito que está crescendo bastante, poucas pessoas conhecem, mas é lindo, maravilhoso, eu amo, amo a física quântica, coisa mais linda. Então o que significa isso? Tá difícil encontrar um emprego por causa da crise, e aí eu me sinto triste. Dependendo do seu nível emocional, você tem uma certa frequência vibratória. Todos nós somos um ponto de energia, né? E a gente está sempre emitindo alguma frequência vibratória. Né? Então, se eu tenho sentimento de tristeza, eu tenho uma frequência vibratória que ela é fraca. Tá? Então, cada nível emocional realmente tem uma certa frequência. Então, por exemplo, vergonha é o nível mais fraco emocional. É o mesmo nível de uma alface. Então, se você for para uma entrevista com vergonha, com timidez, você tá que nem uma alface na entrevista. E aí, acho que não é muito legal, né? É bom lembrar disso, gente, porque nem uma alface, né? Alface, qual é o impacto que ela tem no mundo? Quase nada, né? Coitada, a gente come ela. Mas, então, se você tá com vergonha, é muito baixo. Se você tá com tristeza, é muito baixo também. É melhor que vergonha, mas é baixo. Se você tá com medo, é baixo também, mas é um pouquinho melhor que a tristeza, né? Então, realmente, cada sentimento tem uma certa frequência vibratória. E se você tá com sentimentos ruins, a vibração que você emite vai ser isso, né? Então, você vai, provavelmente, atrair situações congruentes com esse sentimento. E também o seu impacto vai ser muito fraquinho para construir a realidade que você quer. Né? Pode ser um negócio meio louco, meio viajado, isso que eu tô falando. Tudo bem, eu te respeito, porque alguns anos atrás eu não acreditava nisso, mas funciona, tá? Então, qual que é a ideia? Reclamar da crise dá azar, porque vai gerar mais crise. Reclamar do emprego atual. Também, você vai estar com seu foco no seu emprego atual. E aí, você vai atrair mais o seu emprego atual. Ou nem isso, né? Você vai afastar ele da sua vida e vai ser mandado embora. Que já teve casos disso também, que eu já vi pessoas vivenciando isso. Tipo, ai, nossa, coitado de mim. Não, você estava reclamando, né? Então, assim, não reclame do seu trabalho atual e nem da crise, né? Tanto por conta de comportamento e energia e, obviamente, durante a entrevista que isso pega mal, né? Muito. Então, bom, então é isso. E aí, o erro número 8? Bom, o erro número 8 é não fazer perguntas no momento da entrevista. Bom, a entrevista não é só para o recrutador e a empresa te conhecer, mas é para você também conhecer a empresa, conhecer a função, conhecer os valores. Então, não deixe de fazer perguntas. Questione também. Aproveite o momento que o recrutador deixa livre para você fazer perguntas. Pergunte qual é a cultura da empresa, qual que é a missão, os propósitos, os valores. Pergunta também sobre a área, queira saber como é a estrutura. Pergunta sobre os seus líderes, quais são as oportunidades. E aí, quando evoluir para uma entrevista com os gestores, aproveite e pergunte quais são os desafios da área, o que ele espera desse novo colaborador, quais são os requisitos que ele acha fundamental essa pessoa ter. Então, questione, porque a relação de trabalho é uma relação mútua. Costumo dizer que é 50%, é 50-50, né? Então, a empresa tem que gostar de você, mas você também tem que gostar da empresa. Você tem que gostar da função, você tem que gostar dos valores, você tem que gostar da missão da empresa, porque aí você vai trabalhar com prazer, vai agregar valor para você, da mesma maneira que você também vai agregar valor para a empresa. Então, procure sempre questionar, não só salários, benefícios, que de novo cai naquela questão que a Jé falou. Foco no dinheiro, foco né? no dinheiro. Então, tenha foco no seu desenvolvimento de carreira. Então, pergunte quais são as oportunidades de crescimento, questione muito, muito sobre os valores, a missão, para ver se estão alinhados com seus valores. Porque não adianta nada você trabalhar numa empresa gigante que não está alinhada com seus valores. Vai ser só mais um trabalho que você vai fazer por um tempo, vai te saturar
E você vai acabar ou saindo ou voltando para aquele ciclo vicioso de eu não aguento mais o meu trabalho, eu não aguento mais o meu chefe, não aguento mais os meus pares. Então, entenda muito bem o que a empresa quer, veja se é isso mesmo que você quer e dê esse passo. Não só busque, será que eles gostaram de mim? Mas se pergunte, será que eu gostei dessa proposta? Legal. É isso aí, né? Acho que é bacana isso que a gente está trazendo aqui para mudar um pouco a perspectiva das coisas, né? Acho que muitas vezes as pessoas vão, assim, para entrevista e, nossa, é poder de decisão 100% da empresa, né? E nós estamos super dependentes delas. Não, né? É tipo assim, se valoriza, né? Você tem que ver se faz sentido essa vaga, se faz sentido essa empresa, né? Então, acho que é você se valorizar também, isso é muito importante, né? Que aí sim as coisas vão fazer mais sentido, vão fluir. Né? Então, eu gosto muito de fazer uma metáfora de que relacionamento empregado em empresa é tipo um namoro, né? Então, o namoro também é 50%, 50%. Os dois têm ganhos, os dois têm deveres, né? Os dois têm direitos. Então, você também busque entender quais são os seus direitos também e seus deveres. Enfim, se esses deveres fazem sentido pra você, se vai ser legal esse relacionamento, esse namoro que você vai ter com a empresa, né? Exatamente. Legal. E aí, então, acho que tem... só pra fechar, então, com o último erro, a gente falou que ia ser 8, mas depois conversando a gente se empolgou e a gente listou um 9º erro, né? Que tem muito a ver com tudo isso que a gente tá falando aí. Que é o erro de não se autoconhecer. Né? Como é que você vai conseguir se vender em uma entrevista, em um currículo, enfim, se nem você sabe quem é você, nem você sabe quais são os seus pontos fortes, nem você sabe o que você precisa aprimorar em você mesmo. Quais são os seus valores? Você não sabe quais são os seus... então, aí a Lana falou assim, né, busque uma empresa que tem os mesmos valores que os seus. Aí a pessoa, nossa, mas quais são os meus valores, né? Então, busque se autoconhecer, quais são os seus valores, né? O que é importante pra você. Então, às vezes, senão uma pessoa vai lá e aceita qualquer emprego. Só que no final, o que é importante pra ela, tem gente que o importante pra ela é ter uma rotina dinâmica. A pessoa gosta muito disso. Só que ela não tinha essa consciência. E ela vai lá e aceita um emprego que o trabalho é totalmente quadrado, operacional e repetitivo. Então, isso vai frustrar muito a pessoa. Então, você precisa se conhecer. Isso é o mais importante. Que está interligado com o que a gente falou, assim, não é uma coisa que vem sendo falada, a gente aprende sobre matemática, sobre Pitágoras, sobre todo mundo aí, menos sobre a gente, Então busque saber sobre você, e isso tem ajudado alguns clientes meus também, Teve uma cliente minha que falou que perguntaram para ela sobre ela e ela conseguiu expor porque a gente trabalhou isso no coaching, Então isso foi muito, muito legal, certo? Isso aí. Tem perguntas? Não? Bom, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar aí. E, enfim, a gente falou sobre esses 8, 9 erros, porque realmente a gente acredita que é importante, as pessoas terem essa realização profissional. E isso que a gente falou, se você aplicar, bem feito e tal, já vai ter muita mudança, já vai ter transformação. Mas isso é só uma introdução. E aí, pensando em ajudar mais as pessoas, eu e a Luana, a gente criou uma coisa muito, muito especial e com muito carinho. Então, se você quer realmente uma ajuda, ter a gente do seu lado, ter um passo a passo, se aprofundar ainda mais em cada ponto que a gente falou aqui, a gente criou um workshop muito especial. Será que dá pra gravar a TV? Então, não precisa pegar a gente se for difícil. Opa! Então, é o workshop Trabalho dos Sonhos, um preparatório para a conquista do seu novo emprego. Então, o que a gente falou até agora foi uma introdução, mas então a gente pensou com muito carinho em criar esse workshop. Então, o que vai ser esse workshop? Fala um pouquinho o que você vai desenvolver, o que você vai trabalhar nesse workshop. Tá. Currículo e LinkedIn. Se você tem um currículo e um LinkedIn, eu vou te ajudar a deixá-lo mais assertivo, mais chamativo para as oportunidades para os recrutadores. Então, vamos lá, vamos fazer um perfil campeão no LinkedIn, vamos fazer um currículo super atrativo. Se você não tem, vou te ajudar a fazer do zero, nós vamos criar juntos um currículo para que você consiga alcançar aí esse tão esperado trabalho dos sonhos. Legal, então vai ter
elaborar um currículo, revisar o currículo, LinkedIn também, né? Com todos esses pontos que a Luana comentou aqui na live e mais até. Muito mais. Muito mais. Tá. O que mais, Lu? Vou te ajudar também a fazer prospecção de oportunidades. Então, como que eu posso buscar emprego no LinkedIn? Lu, a Cato é eficiente? Tem outros canais que são eficientes? Como eu posso usá-los? Vou te ajudar também. Vamos fazer aí um learning de como usar o LinkedIn, quais são as funcionalidades. Como ferramenta mesmo de procura de emprego, vou te ajudar com isso. Legal. É que às vezes as pessoas têm o pensamento, nossa, não tem vaga, não tem oportunidade, mas às vezes as pessoas não estão sabendo como procurar. Né? Então são essas sacadas que a Lu vai trazer. E não só trazer, mas ajudar, né? O legal desse workshop é que a gente vai estar do seu lado para fazer acontecer, né? Exatamente. Então currículo LinkedIn, buscar vaga, né? Como fazer isso de forma eficiente, autoconhecimento. Então a gente vai trabalhar quais são seus pontos fortes, qual é o seu perfil, quais são os seus valores. A gente realmente vai exercitar tudo isso em sala, tá? Não vai ser só uma exposição que a gente está fazendo aqui. Aqui a gente está fazendo tipo uma aula, né? Mas no workshop realmente você coloca a mão na massa, tá? Então a gente vai trabalhar esse autoconhecimento, você entender quem é você. Inteligência emocional também, então trabalhar mais a sua autoconfiança e também a sua comunicação de sucesso. Então, além da comunicação verbal, a gente vai exercitar essa comunicação não verbal. Postura, tom de voz, enfim, muitas pequenas sacadinhas que a gente vai treinar. Então, fica muito mais fácil a gente treinar em sala para você ir preparado para uma entrevista, né? E, por último, entrevistas, dicas essenciais de como se destacar. Lu, o que eu tenho que fazer para ir para uma entrevista? Lu, como eu devo me comportar numa entrevista? E o mais importante, que muita gente tem dúvida, como eu devo me comportar depois da entrevista? Eu mando um e-mail para o recrutador, eu ligo para ele, eu falo para ele, olha, você disse que ia me retornar uma semana depois da entrevista, mas você não me retornou. O que eu devo fazer? Então, dicas de como você pode passar interesse, mostrar que você está interessado na posição, mas sem ultrapassar a barreira e os limites do bom senso. Ótimo, muito bom. Então, o que a gente fez? A gente uniu, né, o conhecimento da Luana, que é essa parte mais intelectual e técnica, que é extremamente importante, mas também a parte emocional. Então, acho que junta muito até com esse final, esse pós-entrevista, né, que a gente tem que ficar rezando, ficar ansioso, mandando né? 5 e-mails pro recrutador no mesmo dia, ligando sem parar. Exato, então vamos trabalhar tudo isso também, vamos trabalhar o emocional para dar aquela acalmada, tá? E aí você realmente vibrar boas vibrações, né? Uma boa energia e realmente atrair isso que você quer. Então, como que vai ser composto esse workshop? É um workshop de 12 horas. Um workshop normal, né? Dura umas 3, 4 horas. Só que eu e a Luana, a gente, de verdade, a gente quer entregar o melhor e o bolo todo para vocês, né? Para realmente ajudar verdadeiramente. Então vai ser um workshop de 12 horas, né? Então vão ser 12 horas dividido em 2 sábados. Então vai ser 6 horas no sábado, 6 horas no outro sábado, né? Então você vai ganhar essas 12 horas de workshop, a revisão de currículo. A revisão de currículo vai ser o primeiro workshop, o primeiro sábado. Eu vou ajudar a criar, vou dar dicas. E aí, essas 2 semanas até o próximo workshop, a pessoa vai ter para parar, analisar, colocar em prática todas as dicas que eu dei, enviar o currículo para eu analisar e eu devolvo o currículo. Depois que finalizarmos do último workshop, eu vou me disponibilizar para ter 2 encontros por Skype com essas pessoas para a gente fazer 2 treinos de entrevistas. Legal, ótimo. Então são as 12 horas de workshop. Revisão de currículo, material, então a gente vai ter slides no workshop, você vai receber o material impresso e também vai receber o material digital também, a gente manda para o seu e-mail. Então não só os slides, mas também todos os exercícios que você vai fazer, né, durante o workshop, todas as anotações que você fez. E um coffee break também, porque ninguém merece ficar 6 horas seguidas passando fome, depois não tem nem concentração para absorver o conteúdo, né? Então o workshop é tudo isso. Né? E aí são 3 bônus especiais, né? Então o primeiro bônus é o que a Luana já expôs, né? Que são essas 2 sessões individuais de simulação de entrevista, certo, Lu? Isso mesmo. Legal, que é o que ela já tem feito bastante, ajudado muitas pessoas, né? Legal. E você vai ganhar também um e-book
5 regras de ouro para uma comunicação efetiva. Eu criei esse book, né, esse livrinho, na verdade é um livrinho de exercícios. Então é realmente para você se preparar quando você tiver alguma entrevista. Então, por exemplo, eu tenho uma entrevista quarta-feira que vem. Pega esse e-book, né, faz o passo a passo, faz os exercícios, né, que vai te ajudar a chegar super empoderado, né, e ter realmente uma comunicação efetiva pro dia da entrevista, né? Então, assim, é como se fosse um resumo de forma super prática, um passo a passo para você aplicar em um dia para chegar lá vitorioso, né? E um grupo e suporte no WhatsApp. Então a gente vai criar um grupo da galera que vai participar do workshop, porque a gente quer ajudar nessas 12 horas, né, e nessas sessões individuais, mas a gente quer dar o maior apoio possível. Então vai ter esse grupo no WhatsApp para vocês tirarem dúvidas, a gente ajudar no que for preciso, mesmo que já tenha passado o período do workshop. Conta com a gente, né? O nosso foco é realmente te ajudar. Eu saí do meu emprego, virei coach, a Lu tá com esse trabalho cross, né, com o trabalho atual dela, porque ela quer realmente te ajudar, né? Então conta com a gente. Então, e é legal quando tá todo mundo no grupo, que todo mundo vai se animando. Aí um conseguiu um emprego. A dúvida de um, às vezes pode ser a dúvida de outro, que a pessoa tem vergonha de perguntar. Exato. Então, uma pessoa perguntando ajuda todo mundo. Se ajuda. E rola aquela energia muito boa, que é o que eu faço também nos coaching grupos, a gente também tem grupo no WhatsApp, e aí, eu consegui emprego, que legal, nossa, consegui uma entrevista, e a gente vai comemorando todo mundo junto. Isso é legal, você não vai estar sozinho, né? Vai estar contando com todo esse pessoal. Bom, falando então sobre data e local, vai ser nos dias 15 e 29 de julho, então são as 2 datas, não é uma data ou outra. Então são 6 horas, né? Então é das 2 horas da tarde até as 8 da noite, 2 sábados à tarde. Sim, sábado à tarde. Nossa, meu Deus, ficar fazendo workshop. Olha, se você realmente quer conseguir o seu emprego quanto antes, se desenvolver, vale a pena, pague o preço para isso. Depois você vai ter outros sábados para descansar, né? E essa é a diferença das pessoas vitoriosas. Elas não fazem igual todo mundo, elas são diferentes, né? Então faz parte. E a gente tá fazendo de sábado porque também deve ser pra gente não fazer à noite, dia de semana, às vezes é muito cansativo, enfim, nem daria pra fazer 6 horas seguidas, né? No sábado, 8 horas da noite, sai daqui, já tá na Paulista. Exato. A gente fica aqui na Avenida Paulista, já sai aqui, mal gostoso e tal. A gente indica uns bares, se você quiser, restaurante, a gente também pode ajudar nisso se você quiser. Exatamente. Ótimo, muito bom. E aí, então, esse site que vocês estão vendo, a gente vai passar o link pra vocês nos comentários, tá? Pra depois vocês... a gente vai colocar agora, né? A nossa produção, a nossa equipe aqui tá colocando nos comentários pra vocês acompanharem. Mas se você estiver no celular, não clique no link ainda. Fique aqui com a gente nos escutando. Mas se você estiver no computador, dá pra ver os dois ao mesmo tempo. Então, nessa página tem algumas histórias reais de realmente clientes nossos que vivenciaram tudo isso, né? Então aqui no primeiro, a Gabriela comemorando no coaching grupo, né, o que ela conseguiu emprego e na empresa que ela queria. Ela já tinha conseguido numa empresa que ela queria. Passou um tempo, ela conseguiu na empresa que ela queria muito, né? Então tá vendo a felicidade dela aqui comemorando? Vários emoticons, sei lá como é que chama isso, né? Então tem aqui a história da Gabi, depois vocês dão uma lida. Tem aqui a história da Heloísa também, então ela até tá contando aqui que ela tava desempregada, ela tava tão desanimada que tava pensando em ir pro Japão trabalhar. Mas aí nesse processo eu falei, não, Elo, vem aqui, vamos fazer coaching. Ela fez coaching comigo individual, a gente montou uma meta, a gente colocou o que ela queria, né, vivenciar, a gente colocou os porquês, né, e realmente hoje ela está trabalhando com algo que faz sentido para ela, que ela gosta, que ela tem prazer, é o ambiente de trabalho que ela gostaria, são as atividades que ela queria, foi o que ela colocou na meta, que a gente exercitou no coaching, hoje ela está vivenciando tudo isso. Então depois vocês dão uma lida também aqui nos depoimentos. Aqui também a Jéssica, uma outra cliente minha também, que ela conseguiu uma vaga de estágio, né? E na época ela falava, eu não consigo emprego e nem trabalho voluntário me quer. Pra ver como tava a situação dela, o ciclo da realidade dela. Nem trabalho voluntário me quer. E aí realmente ela não tava conseguindo. Durante o coaching a gente trabalhou com tudo isso. Hoje ela tá estagiando e acabando o coaching ela já ia começar um trabalho voluntário também. Ela recebeu o retorno, enfim, as pessoas se interessaram nela, né? Então tá vendo que muita coisa aqui da cabeça e do coração. Tem que mudar isso, né? E as suas histórias, Lu? Isso, a Mariana Segala, ela tava desempregada, pediu uma ajuda pra eu dar uma revisada no currículo dela. Experiência ela já tinha, era 50%, era só alocar as informações, ressaltar algumas coisas.
Fiz isso, consequentemente ela foi chamada para outras entrevistas e agora ela conseguiu uma oportunidade de emprego, tá super feliz, muito sucesso para Mari. A Flávia também, ajudei com a redistribuição de informações, como elaborar um currículo um pouco mais chamativo e ela tá aí buscando outras oportunidades, mas já deu um up no currículo dela, foi muito bacana. Obrigada, meninas, pela confiança. Estamos aí para ajudar outras pessoas. É isso aí, então é super legal. Então eu já tenho ajudado clientes, a Lu também tem ajudado clientes e a gente uniu as nossas forças para então ser mais poderoso esse processo de busca de emprego e você realmente trabalhar com o que você quer. Né? Então, bom, aqui tem descritivo nosso, depois você dá uma lida para entender um pouco mais sobre a gente. Investimento. Qual é o investimento? O valor à vista é R$275. R$275 vale a pena para eu conseguir me preparar e conseguir um emprego que eu gostaria o quanto antes? Eu acredito que vale a pena. E por isso que também é investimento que chama. Você investe, mas você vai ter retorno. Né? Então o retorno que você vai ter, né, é muito provável que você consiga um emprego ganhando mais, vai pagar isso aí. E acho que não só o salário maior, mas a satisfação de você estar no novo emprego e no que você gostaria não tem preço. Né? Então, e esse valor de R$275 é muito barato. Se você somasse um coaching individual comigo, assessorias com a Luana, os bônus que a gente colocou, tudo isso, olha, sairia mais de 10 vezes do que esse valor, de verdade. Né? Então, assim, é um valor super simbólico. É uma oportunidade única. É única porque também a gente não sabe quando que a gente vai fazer de novo isso, tá? Exato. Então, é único. E aí, tá difícil, R$275. Parcela em 2 vezes, de 140. A primeira, tanto, qualquer forma de pagamento. O quanto antes, se você pagar, melhor para você garantir a sua vaga. Já vou falar por quê. Mas enfim, você pode parcelar em 2 vezes, de 140, né? Ou, nossa, tá difícil, mas assim, eu tô desempregada, assim, não dá. Parcela, então, no cartão. Você pode parcelar até 12 vezes, R$27 por mês. Tá mais barato que o Netflix, né? E... McDonald's. Mais barato que um super mega lanche do McDonald's. Né? Então, deixa de comer aquele Mac esse mês. Porque, em 12 meses, obviamente, muito antes você vai conseguir um emprego. Nossa, mas meu cartão, sei lá, pede emprestado pra alguém, você vai devolver depois, tá? Só devolve, tá? Senão... Não dê calote. Não dê calote, né? Exato. Então, assim, tá super acessível, de verdade. E, enfim, aí tá aqui, blá blá blá. Somente 8 vagas, né? Por isso que eu tô falando assim, quer participar, entendeu o chamado, né? Nossa, era isso que eu tava precisando, sentiu que é isso, né? Faz investimento, garante a sua vaga. A gente só tem 8 vagas, porque a gente vai fazendo uma sala, tipo essa, do lado aqui. Então tem um número limitado, a gente quer fazer nesse ambiente bacana, com uma televisão, um ambiente que seja agradável para todo mundo. E aí a experiência seja boa para todos. Exato. Você tem muita gente, a gente não consegue dar tanta atenção. Exato. Por isso que essas vagas são limitadas. Se tiver 50 pessoas, não dá para dar aquela atenção. A gente gosta de conhecer a pessoa, né, de criar essa amizade também. Então também com bônus a nossa amizade, se você quiser, né? Então é isso, né? As inscrições são até dia 30 de junho ou até as vagas acabarem. Né? Então, se você realmente sente que é isso, essa oportunidade, a gente não tá aqui falando abobrinha, não tá falando besteira, a gente acredita muito no que a gente tá fazendo, a gente tem ajudado muitas pessoas, a gente tem resultado. Então, assim, é uma oportunidade. Né? Então, para se inscrever, vocês mandam um e-mail aqui pro Bicho, que é meu parceiro, tem o e-mail dele, tem o WhatsApp dele, entre em contato. As inscrições vão ser por ordem de contato e de pagamento. Certo? Então é isso, gente. A gente agradece de coração. E quem, não tem mesmo jeito de participar do workshop, assiste novamente essa live que a gente fez. A gente vai deixar no ar por um período aí, eu não sei até quando, tá? Mas assista novamente, aplica. Não adianta só saber e deixar aqui na cabeça. Você tem que ir lá e fazer. Como diz o Dr. Paulo Vieira, que é o maior coach do Brasil, tem poder quem age. Então age, tá bom? Obrigada pelo tempo. Beijo. Pergunta. LinkedIn Premium é um diferencial, Luana? Sim, é um diferencial sim. O LinkedIn Premium, ele tem ferramentas mais assertivas e melhores do que uma conta convencional, e ele oferece um benefício de quando você se candidata a uma posição, ele separa todas as aplicações daquela posição do LinkedIn Premium, ele coloca no topo
e depois vem as aplicações de pessoas que têm uma conta de LinkedIn normal. Então, é sim um benefício, tem mais recursos e eu posso te explicar melhor no dia do workshop. É isso aí, então... Tem outra pergunta? É. Que legal! Vai lançando, provavelmente Vai lançando. lançando. Tem uma fala de São Paulo, existe a possibilidade de atendimento por Skype? Tem a possibilidade de atendimento pelo Skype comigo, mas o workshop vai ser presencial. O workshop é presencial aqui em São Paulo. Depende de onde você for. Enfim, vamos conversar, entre em contato com a gente, que, enfim, a gente vê o que dá pra fazer. Talvez um coaching individual, assessoria com a Luana, ou se for possível você vir pra São Paulo seria bacana. Quer dizer, depende, né? Se você for do Japão, talvez não. Mas a gente pode pensar em alguma coisa, tá bom? Acho que fica mais fácil a gente conversar Procura a diretamente. gente. Isso. Mais uma pergunta? Não? Ai, gente, então obrigada mesmo. Obrigada pelo tempo de vocês, né? Pela confiança. Exato. Por estar aqui com a gente até 10 horas da noite. Só de vocês estarem 10 horas da noite de uma terça-feira assistindo tudo isso, já mostra que você é diferente, né? Então, parabéns e aplique tudo isso. Um beijo. Obrigada, um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Vamos concluir aqui.